excelentíssimo senhor senador Delcídio do Amaral, que comanda esta sessão especial, meus caros membros da mesa, lá, o Ricardo Pinto Pinheiro, o Afonso, o professor Zuci e o magnífico reitor Dagoberto Alves de Almeida. O que eu tenho a falar, primeiro, agradecer essa lembrança dessa Casa de Legislação, o Senado Federal, por lembrar lá no centenário da nossa Universidade Federal de Itajubá. Lembrar, então, o que nós vamos falar pela parte da escola, o que nós sempre fizemos. Nós, como diz, nós fomos também, transformamos em engenheiros e logo em seguida saímos para trabalhar na indústria, mas já retornamos por convite de outros professores para retornar à escola. E tivemos, então, muita influência nisso. Isso levamos, então, ficamos dentro dela, praticamente, operando, e agora como voluntário, mas diretamente 44 anos dentro da escola. E transformamos, então, em Universidade Federal. Então, nós temos a nossa história da nossa universidade, ela confunde com a história da engenharia brasileira, que naqueles idos de 1913, a engenharia dormitava. A engenharia nacional dormitava. Ela estava, quer dizer, fraca, não tinha quase o alcance que o doutor Teodomiro já havia vislumbrado. Portanto, ele, como se diz, ele se arranhou um pouco por querer fazer um ensino avançadíssimo para a época. Então, isso, lógico, que contrariou outros interesses. Mas eu não vou tratar desse assunto nessa oportunidade, mas ele viu, e quem foi também um grande braço forte dele, e seu cunhado, Dr. Venceslau Braz, que era vice-presidente da República e o apoiou sendo cunhado, e também o incentivou que ele fizesse e colocou consignar no orçamento da República, então, dos Estados Unidos do Brasil, na época, consignar, como foi dito, para as 3 primeiras escolas que se transformassem nos moldes norte-americanos, que seria destinado 20 contos de réis durante 5 anos de ajuda. Isso foi isso. E logo em seguida ele falou para o doutor Teodomiro, falou, olha, já está consignado no orçamento de 1912, mas não vai ser o suficiente. E nós não temos, não sei como você vai fazer. O que ele fez? Conversou a mãe dele, dona Lucinda Pereira Guimarães Santiago, que conversasse com o coronel Carneiro Júnior, pai do Teodomiro, para arranjar esse dinheiro, porque ele era um empresário em Itajubá. Então conseguiu dele o orçamento de 600 contos de réis, que daria para comprar 10 fazendas, para que ele pudesse fazer a viagem à Europa, contratar os professores, e que foi mantido praticamente por 10 anos. Isso, quando ele contratou os 3 primeiros professores belgas, e logo em seguida 2 suíços e um francês, trazendo dentro desse esquema, e pôde, então, aí é que se diz, não sei qual foi a conversa que o doutor Teodomiro teve para convencer esses professores belgas, 2 de Charleroi e 1 de Liege. Então, ele conseguiu e trouxe a Itajubá. Então, a nossa história, ela é também muito interessante pelo esse trabalho, o arrojo do doutor Teodomiro, em ter essa visão, vislumbrar, como dizia Aureliano, enxergar através dos corpos opacos o futuro. Então, ele fez e isso deu um desgaste muito grande para ele,
Nós sabemos disso. Não vou também fazer essa alusão agora. Mas, e com isso se sacrificou. E teve logo depois, como foi dito, ele foi deportado para Portugal, em 1932, em outubro. Logo em março de 1933, ele retorna e, com grande sacrifício, já estava doente. Veio, então, depois, a falecer em 25 de outubro de 1936, com a idade de 53 anos. Quer dizer, ele estava moço ainda, poderia ter produzido mais. Mas o que aconteceu? Ficou no Rio, que era diretor do Banco do Café, morava com a dona Meire, a sua esposa, Maria Josefina Guatimozin Santiago, filha do general Guatimozin. E com isso, então, o corpo ficou lá no cemitério São João Batista, e só depois de 28 anos ele retorna esse corpo a Itajubá. E hoje existe um mausoléu na escola, como foi apresentado, onde seus restos mortais estão lá. E lá, então, para nós, esse mausoléu representa não um túmulo que guarda os despojos do Dr. Teodomiro, mas o altar da dignidade, da honra e do civismo, porquanto ali a pátria e os pósteros irão debruçar agradecidos pelo que ele fez, projetando o nome de Itajubá. Então fez por Itajubá, pelo Brasil e por Minas Gerais. Muito obrigado.